Oi, meu nome é Eduardo. Fazer a apresentação agora da prática 1, polaridade de transformadores. Nós somos alunos da turma 1C e a equipe é composta por mim, Eduardo, pelo Vinícius, pelo Álvaro e pelo Rômulo. Nessa primeira parte da prática, a gente foi em busca de achar a polaridade do transformador. E para isso a gente montou essas duas formas aqui lá no laboratório. Nessa primeira montagem aqui, a gente encontrou aqui no voltímetro o valor de 32,5 volts. Nessa segunda montagem, a gente achou 112,5 volts no multímetro. Opa. Valores bem próximos dos valores calculados. Pronto, como determinamos o valor teórico, que é o que a gente usou aqui? Considerando a tensão no primário de aproximadamente 72 volts em uma fase, e sabendo que o N era igual a 2, a gente encontrou 36 volts para essa primeira medida aqui. E usando isso, somando agora os dois valores, 108 volts. Valores bem parecidos. E com isso aqui, como V mais aqui que a gente está considerando o dessa montagem aqui, o V, que é a tensão encontrada nessa montagem, foi maior do que a tensão encontrada nessa montagem aqui, a gente tem como polaridade subtrativa. Um transformador com polaridade subtrativa. Que seria essa com os dois pontinhos, que é a polaridade que é mais usual. Pronto. Nessa segunda parte, a gente usou 3 transformadores, né, monofásicos, e montamos como está aqui nessa figura. E medimos a tensão em secundários. E vamos lá. Aqui, né, totalmente normal, nenhum invertido. Beleza. Aqui a gente encontrou um VA de 37,8 volts, VB de 37,4 volts, que é a tensão aqui da fase neutro, né? E VC 35 volts. Agora a tensão entre fases, entre VAB, a gente encontrou 69 volts, VBC 69,5 volts e VCA 69 volts. Como a gente pode ver, foi uma tensão bem equilibrada entre fases. Isso acontece porque na ligação estrela-estrela, a gente não tem uma defasagem de tensão de linha, nem no primário e nem no secundário. E a diferença de fase é nula. Aqui a gente tem um diagrama fasorial mostrando isso, né? Totalmente equilibrado. E aqui os valores, né? Com os valores da tensão e o seu ângulo. Pois é, essa foi a minha apresentação. E agora eu vou deixar com o resto com meus colegas. Obrigado. Boa noite, eu sou o Vinícius e vou dar sequência aqui à nossa prática. Nessa parte da prática, o que é que nós fizemos? A gente vai pegar a mesma configuração dessa parte 2.1, porém vamos estar invertendo a polaridade da fase B. Ao fazer isso, podemos verificar sendo uma ligação YY, ao inverter em 180 graus a fase B, ou seja, defasando ela em 180 graus, vão gerar uma defasagem de menos 60 graus nas fases de linha relacionada à fase B, ou seja, VAB e VBC, e ter uma queda na amplitude das tensões, tal qual mostra aqui nos resultados obtidos e no nosso diagrama fasorial. Agora vamos fazer uma ligação ΔY convencional, sem problemas com a polaridade, onde unicamente por ser uma ligação ΔY, podemos verificar que entre o primário e o secundário há uma defasagem de 30 graus. Podemos verificar isso através do diagrama fasorial e dos ângulos obtidos, e podemos ver que está conforme a amplitude das tensões medidas. Agora para o item 2.4, seguimos com a configuração delta estrela, porém, vamos inverter a polaridade da fase B do delta, da fase B do primário. Ao fazer isso, nosso VB ele vai defasar em
180 graus, gerando essa defasagem de menos 60 graus no VAB e no VBC, ou seja, lá no secundário. Porém, por ser delta estrela, já tem a defasagem de 30 graus embutida entre o primário e o secundário, por conta desse tipo de configuração, desse tipo de ligação. Então podemos perceber que os valores agora dos ângulos medidos das tensões de linha VAB, VBC e VCA, eles sofreram essa alteração. Também vale verificar que o módulo de VCA permanece igual ao item 2.3, pois ele não é interferido pela inversão da polaridade na fase B. E bom, essa parte que eu tinha que explicar, agora eu vou deixar para o próximo membro para que possa terminar. Olá, meu nome é Álvaro Lopes. Vamos agora para a questão 3.1. Monte um banco delta-delta, como mostrado na figura. Não feche o delta do secundário diretamente. Verifique com o voltímetro se a tensão entre os terminais que vão ser curto-circuitados é nula. Aqui nós temos o formato delta-delta e a medição do voltímetro. A medição na bancada do laboratório realmente foi 0 volts. Por que isso aconteceu? Nós temos esse sistema subtrativo do transformador e esse posicionamento do multímetro para medir as tensões está fazendo o quê? Medindo o somatório das tensões no secundário do transformador. Porém, a amplitude de cada uma dessas tensões é a mesma e estão defasados 120 graus entre si. Nesse caso, o somatório entre elas é nulo. Agora a questão 3.2, muito semelhante à anterior. Monte um banco delta-delta, como mostrado na figura. Não feche o delta do secundário diretamente. Verifique com o voltímetro se a tensão entre os terminais que vão ser curto-circuitados é nula. Mostre e comente os resultados obtidos. Aqui nós temos que o formato delta, o B foi invertido, ou seja, esse circuito tem a polaridade aditiva, diferente do anterior. O multímetro foi colocado na mesma posição. O que vai ocorrer desta vez? A angulação do vetor de tensão B, em relação a esse anterior, foi modificada em 180 graus. Assim, a angulação do B entre A e C fica de 60 graus. Nesse sistema aconteceu um desequilíbrio entre as fases. Portanto, o somatório desta vez não será nulo devido a esse desequilíbrio. O resultado desse somatório nós obtemos na bancada do laboratório, que foi equivalente a 138,7 volts. Lá, então, dando continuidade à resolução da prática 1 de polaridade de transformadores, a partir da divisão feita pelos integrantes da equipe, eu, Romulo Gomes dos Santos, fiquei encarregado de resolver a questão de número 4, que possui o item A, qual a vantagem dos transformadores com polaridade subtrativa, e para este item, a partir dos resultados obtidos experimentalmente para o teste de polaridade, podemos perceber que a tensão induzida no secundário estará ou não em fase com a do primário, dependendo da polaridade do transformador, sendo ela aditiva ou subtrativa. Como a polaridade subtrativa, neste caso, está definida, a vantagem é de que a tensão induzida no secundário do transformador estará em fase com aquela do primário, ou seja, ambos possuem o mesmo ângulo. Assim como também a isolação do transformador, por exemplo, para transformadores grandes, é uma vantagem a ser citada para transformadores com polaridade subtrativa. Na figura 1 à direita é possível visualizar um exemplo de polaridade subtrativa de um transformador. Item B, o defasamento angular nos transformadores. O defasamento angular nos transformadores é o defasamento das tensões secundárias em relação às duas respectivas tensões primárias e vice-versa. É observado em transformadores trifásicos devido aos diferentes modos de realizar a conexão do transformador, sendo as mais conhecidas as apresentadas em aula teórica. O defasamento pode ser ainda devido às não idealidades do transformador, visto que o mesmo possui impedâncias intrínsecas que, por mais que possível, defasam as tensões e correntes de saída com relação aos níveis de entrada. O item C
Em que situações é importante se conhecer o defasamento angular de um transformador? Bem, para este item, nós citamos que os transformadores de instrumento são um bom exemplo da atenção que se deve ter ao defasamento angular provocado, visto que os mesmos são utilizados geralmente em sistemas de elétrico-potência para realizar a medição, bem como a proteção do sistema, visto que os dispositivos de proteção e medição não podem ser conectados diretamente às linhas e necessitam de um transformador para representá-los. Um defasamento não previsto, citamos ainda, ou indesejado, pode ser danoso à operação do sistema de proteção e medição em consequência ao sistema como um todo. Outro caso em que é indesejado é quando os transformadores são ligados em paralelo, visto que é muito importante conhecer o defasamento angular dos transformadores ligados. E para esta prática, é válido salientar aqui na compreensão dos resultados das tensões de linha de fase, quando se liga as 4 configurações citadas, nos exige um bom conhecimento de fasores, uma vez que ao se inverter uma polaridade ou trocar o tipo de configuração, notamos que os resultados e valores medidos possuem significativas mudanças devido justamente ao defasamento angular ou às operações fasoriais que ocorrem no cálculo dos valores. Obrigado e até a próxima prática.